Saudações filosóficas. Hoje vamos falar de um poeta português que viveu no século XVI e XVII e que é praticamente desconhecido, ou pelo menos é desconhecido da maior parte das pessoas. E esse poeta escreveu algumas coisas interessantes. Hoje vamos ver um soneto da sua autoria, analisar e refletir em torno de um soneto da sua autoria. Chamava-se esse poeta Baltasar Estasso. Foi padre, foi cônego na Sé de Viseu e teve problemas com a Inquisição, mas enfim, não vamos entrar nesses pormenores. O que nos interessa, enfim, são as ideias deste poeta e mais concretamente do soneto que vamos então passar a analisar. O soneto intitula-se A um certo propósito, ou A certo propósito, e diz-nos o seguinte: cercado de medonhos pensamentos que voam sobre mim por meu castigo, como núncios do mal e do perigo em que me põem os vis contentamentos, vendo fruto de meus leves intentos que tanto a meu pesar andam comigo, os quais, quando aborreço ou quando sigo, com ódio, com amor, são meus tormentos, ordena o céu que veja e que conheça que não posso eu de mim só defender-me, nem posso só comigo aliviar-me. Porque ou eu me resista ou me obedeça, nem fugindo de mim posso valer-me, nem vivendo comigo contentar-me. Bom, estamos aqui perante uma reflexão filosófica extremamente profunda em torno da problemática da ação e da problemática do eu. Vamos ver o soneto, tentar analisá-lo e tentar perceber o que é que de facto este poeta nos quer dizer. Quando se refere aos medonhos pensamentos, parece estar a referir-se àqueles pensamentos negativos que os livros de autoajuda tentam combater até com alguma ferocidade, muitas vezes esquecendo-se que o próprio combate desse tipo de pensamentos já implica alguma negatividade. Mas enfim, Baltasar diz então que esses pensamentos voam sobre ele por seu castigo e que também são como anunciadores do mal e do perigo em que o põem os vis contentamentos. Portanto, há aqui toda uma dimensão de culpabilidade e também o receio de algo negativo que possa vir a surgir no futuro. Vendo o fruto dos meus leves intentos, portanto, das suas intenções, vendo as suas ações, que tanto a meu pesar andam comigo, portanto, as suas intenções causam-lhe um certo pesar, e depois diz-nos que esses intentos, seja quando os aborreço ou quando os sigo, são os seus tormentos. Portanto, ele sente-se atormentado, seja quando segue as suas intenções, seja quando não as segue. Portanto, em linguagem vulgar e ligeira, está preso por ter cão e preso por não ter. Esta contradição interna depois vai nos levar então para os dois tercetos e diz assim o poeta: ordena o céu que veja e que conheça que não posso eu de mim só defender-me, nem posso só comigo aliviar-me. O céu, certamente, que diz respeito à dimensão transcendente, possivelmente ele está a falar de Deus, com toda a certeza, e que, portanto, o céu diz-lhe que ele não consegue sozinho defender-se de si mesmo, nem pode ser feliz vivendo em si mesmo, fechado em si mesmo. Porquê? Porque ou se ele resistir a si mesmo, ou se obedecer a si mesmo, nem fugindo de si pode valer-se, nem vivendo consigo pode contentar-se. Portanto, o que Baltasar Estasso nos está a dizer é que se ele efetivamente se fechar em si mesmo, viverá insatisfeito. Se tentar fugir de si mesmo, também encontrará uma insatisfação estrutural
porque ele não consegue fugir de si mesmo. Ora, estas ideias de Baltasar Stasso estão presentes na obra de Kierkegaard, obviamente que formuladas de outra maneira. Kierkegaard, portanto, um filósofo dinamarquês que viveu no século XIX, escreveu várias obras, entre as quais O Desespero Humano. Portanto, o próprio título já é um bocadinho desesperante. E então, Kierkegaard diz-nos que o desespero é a doença mortal. A doença mortal. E o desespero está muito ligado à estrutura do próprio eu. Então, Kierkegaard escreve o seguinte: o eu é uma relação que não se estabelece com qualquer coisa de alheio a si, mas consigo própria. Portanto, o eu tem uma estrutura relacional. Mais e melhor do que na relação propriamente dita, ele consiste no orientar-se dessa relação para a própria interioridade. O eu não é a relação em si, mas sim o seu voltar-se sobre si própria, o conhecimento que ela tem de si própria depois de estabelecida. Bom, isto é um pouquinho estranho, mas a ideia fundamental é que o eu possui uma estrutura relacional. Uma estrutura interiormente relacional. Exteriormente também, mas aqui o que nos interessa é a interioridade do eu. E então o que é que pode acontecer? Pode acontecer que o eu queira ser ele próprio ou que não queira ser ele próprio. Se ele quiser ser ele próprio, vai cair no desespero. E vai cair no desespero porquê? Porque o eu é finito, é limitado, não é autossuficiente e, portanto, acabará por cair no desespero. Nunca irá encontrar o equilíbrio e o repouso. Digamos que nunca estará pacificado. Se o eu não quiser ser ele próprio, também irá cair no desespero. Porquê? Porque ele quererá, no fundo, quebrar essa relação constitutiva, mas é impossível, no fundo, ele afastar-se de si mesmo de uma forma radical. E, portanto, encontrará uma impossibilidade. Perante essa impossibilidade, o eu, naturalmente, irá cair no desespero. Portanto, o eu cairá no desespero de qualquer das maneiras. Seja querendo viver consigo mesmo, seja querendo libertar-se de si mesmo. Claro que Kierkegaard vai nos dizer que, enfim, a fé é o antídoto para o desespero. No fundo, a fé coincide com a eliminação total do desespero. Certamente que Baltasar Stasso pensaria da mesma maneira. Ele não fala propriamente na fé, mas fala, enfim, no céu. E, portanto, essa será a solução para o grande dilema do eu. O querer viver consigo mesmo ou o querer desfazer-se de si mesmo. Claro que haveria uma solução alternativa, que seria pura e simplesmente negar a existência do eu, como fazem, por exemplo, os budistas. No pensamento budista, considera-se que não existe um eu permanente. O eu será, no fundo, ilusório. E, portanto, talvez essa seja a via mais fácil para eliminar o desespero. Se não quisermos seguir essa via tão radical e continuarmos, persistirmos na ideia de que possuímos um eu, então provavelmente teremos de procurar uma alternativa a qualquer uma dessas soluções, que não são soluções, enfim, a qualquer uma dessas vias que conduzem ao desespero. Vivendo connosco próprios ou querendo afastar-nos de nós próprios. Ou então, como diria Baltasar Stasso, nem fugindo de mim posso valer-me, nem vivendo comigo contentar-me. São dois versos que vale a pena ter presente, sobretudo para percebermos
a nossa condição e, enfim, para refletirmos em torno das possibilidades existenciais que se nos oferecem, no sentido de ultrapassar esta nossa contradição fundamental. Bom, e por hoje é tudo. Ponham um like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, coloquem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.